né? Eu também sempre gostei muito de fazer trabalhos artísticos coletivos, também não posso fazer no momento. Né? Então isso é uma coisa que ainda sinto muita falta e eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder fazer novamente. Imagino. Eu estou olhando aí um pouquinho, alguns quadrinhos aí, você Assim, também transita aí pelas HQs, sim, você fala desse bastante. lado criativo, você é desenhista, você também traz a música para as crianças, como é que você traz um pouquinho desse universo aí do que você curte, né, para o pedagógico? Ou você acha que não, isso não acaba Não, não... é muito forte isso. Eu sempre tive um lado artístico que sempre refletiu muito no meu jeito de trabalhar, né? Eu gosto muito de quadrinhos, de mídia em geral, assim, de produção de mídia, cinema, né? E eu sempre tentei levar isso para eles também. Tanto que, assim, o meu trabalho, quando ele vai para o papel com eles, é muito voltado para desenho, para pintura, porque são coisas que eu gosto mais. Né? Então, eu sempre tentei focar nisso também. Eu até cheguei a cursar artes na faculdade, mas eu não me formei, né? Mas eu gosto muito desse lado artístico, eu tento levar o máximo possível para eles. Né? É claro que, principalmente quadrinhos, eu tomo muito cuidado também como abordar, porque quadrinhos é muita informação já, né? Principalmente esses de super-herói que são os que eu mais gosto. Então eu sempre tomo um pouco mais de cuidado com eles. Mas eu gosto bastante desse lado. Ô, Lucas, eu estou numa EMF, né? Eu trabalho na direção de uma EMF. Então, você já imagina que a dimensão é um pouquinho maior do que a EMEI. Sim. Hoje você tem, né? Uma EMEI deve ter em torno aí de 100, 200 alunos, mais ou menos, né? Não sei qual Isso, que é a... 200. A minha tem 200 e a minha é pequena. 200, né? É. Mas a gente acaba vendo hoje mesmo nesse retorno, né? Nesse processo de reabertura das escolas, uma demanda de escuta, né, das crianças, né? Você está sentindo isso, essa questão dos conflitos, essas questões, por exemplo, que a gente sabe, né, que a escola ela acabou sendo por muito tempo, vamos dizer assim, o pano de fundo das questões sociais, né? Vamos dizer assim, eu sempre falo que a escola ela está ali no território, ela acaba, né, meio que trazendo todas essas questões e fica nela, né? A gente sabe como que é isso no dia a dia. Como é que tem sido isso para você? Você tem ouvido muitas queixas das crianças, das mães, ou não? Ou vocês não tiveram a oportunidade também de conversar com os pais agora nesse retorno? Como é que você tem visto isso, nesse processo aí de retorno? Então, vou por partes, vou responder por partes, né? Em questão conceitual, na prefeitura, né, na educação infantil, antes da pandemia, já estava ocorrendo uma grande demanda em se estudar sobre escuta da criança. Então, já era uma coisa que já vinha muito forte na educação infantil há um tempo. E aí, quando veio a pandemia, por um tempo isso foi bem difícil, né, na verdade. Porque na educação infantil, a criança por si só não acessava o sistema online, né? Ela sempre precisava da ajuda de um adulto, porque apesar de ser um sistema, inclusive, eu acho excelente o que a gente está utilizando, mas ele não é realmente para crianças de pré-escola, né? Para ela ainda é muito complexo ali algumas questões. Então, ela sozinha não conseguia acessar. Agora, o pai tinha que acessar, tinha que ter um meio termo ali para ela, né? Chegar ali. Então, a princípio, a gente ficou muito mais dependente, na verdade, do que a família trazia para a gente, né? O que foi um caminho bem diferente do que a gente está acostumado, porque, querendo ou não, a criança não, sempre era o primeiro passo, né? Nesse caminho de saber o que a criança está pensando, o que ela está passando. Depois a gente ia com a família. E agora não, a gente ficou dependente da família. E mesmo nesse retorno, a família ainda é esse elemento importante. Primeiro, porque a gente também está dividido em ensino, alguns presenciais e alguns no remoto, mas também porque a gente ficou dependente de saber se rolou alguma questão mais grave ao longo da pandemia com a família, uma mudança maior além do que somente a rotina, né? Às vezes a constituição familiar mudou por conta mesmo de falecimento, de afastamento de alguns parentes, de isolamento, de diversas questões que aconteceram mesmo. Então a gente ficou muito dependente disso. O que, de certa forma,
com a adaptação para o sistema virtual de atendimento, então, até que ajudou um pouquinho, porque a gente conseguiu se aproximar de uma forma com as famílias que a gente não tinha antes. A gente facilitou muito, na verdade, para as famílias esse contato com a gente, porque antes era na escola, realmente, né? A família precisava se deslocar para a escola para esse contato. Agora não. Todo mundo teve de aderir ao WhatsApp, ao Facebook, né, aos outros sistemas virtuais que a prefeitura incentivou também. Então, esse contato ele foi muito mais expandido. Ano passado, eu sentia que havia realmente até uma necessidade muito grande de algumas famílias, não de todas, de realmente manterem esse contato até um pouco constante. Só que agora, com essa divisão já e muitos familiares voltando a trabalhar e a criança ainda ficando isolada em casa, em alguns casos, esse contato diminuiu. Mas ainda existe, a gente ainda mantém esses canais abertos. Agora vai ser realizado mensalmente, né? A prefeitura incentiva que a gente faça a busca ativa, que é justamente a gente ir atrás da família que está em ensino remoto, principalmente, e ver se está tudo bem, entender melhor como é que está essa criança, não só ficar esperando que a família entre em contato através do sistema de ensino remoto, mas a gente também buscar, porque realmente antes a gente sabia o que a criança informava lá na escola. Às vezes numa brincadeira a gente percebia alguma coisa estranha, alguma história familiar, a gente sabia de alguma coisa. Agora a gente depende que a família fale assim, opa, essa criança ainda está bem, ela não está passando por nenhuma situação de violência, e como a gente vai ter certeza disso? Então, é um contato que ainda está um pouco difícil, mas a gente está tentando reanimar, né? Quando a gente recebe, né, os relatórios da EMEI, a gente vê todo esse universo, esse trabalho, né, que vocês desenvolvem, mas é muito rico, né? Quando a gente passa pela educação infantil, a gente sabe que, por exemplo, a questão do INDIC, né, que é uma prática de avaliação, não sei se vocês, na EMEI, eu sei que no SEI também tem, né, os pais participarem, avaliar determinadas ações e ter esse olhar. Os Você, indicadores. os indicadores, né? Isso, é. Inclusive, na minha e-mail vai ter a segunda parte deste ano, os indicadores dessa semana mesmo. É É. porque ele surge lá no governo federal, né? Ele foi uma política que discuta lá né, que não tinha em São Paulo, depois ele foi implementado aqui na prefeitura Sim, de São sim. Paulo para promover esse realmente fazer essa avaliação da qualidade da educação infantil, mas nesse processo também de entendimento do que é educação infantil, né? Que não é folhinha, Eu acho. não é coisinha do mimeógrafo para a criança pintar, desenhar, porque às vezes o pai que está fora, né, desse processo, ele, não, o meu filho pinta lá umas coisinhas, coloca a mão na parede, pinta, e não é isso, né? Quando a gente está fazendo esse exercício com a criança, está se trabalhando milhões de coisas, aí, milhares de coisas, né? Exatamente. E os indicadores eu acho muito legal esse lado que ele tem, na verdade, de didático mesmo. Tanto de fornecer para a escola um momento para ela falar dela mesma, né, da escola se expor, até na parte burocrática, que muitas vezes nem os próprios funcionários se aprofundam tanto, né, como também a comunidade entender melhor os processos de funcionamento da escola, em conhecer melhor o trabalho de cada funcionário, né, não só do professor em sala de aula, que é normalmente quem os pais somente têm contato, né? Dificilmente o pai tem contato com outros funcionários além do professor. Então é muito legal. E ele também é didático para os próprios funcionários, porque tem muitos pontos ali que eram abordados, principalmente no começo da aplicação dos indicadores, que foram assim, realmente para falar assim, não, a prefeitura realmente quer que isso seja implantado, né? Então, há muitas coisas ali, quando começou a ser aplicado, a gente precisou correr atrás um pouquinho das coisas, porque a gente viu que nem todas as escolas estavam muito adequadas, né, em alguns conceitos, algumas coisas que já estavam sendo trabalhadas há um tempo, mas somente na teoria, né? Na aplicação prática, a gente ainda não via muito na escola. Então, os indicadores também veio para ensinar até os funcionários da escola também. Eu acho muito legal esse ponto dele. Eu acho que até o traz um pouco isso para os funcionários. Pode esclarecer um pouquinho para quem está escutando a gente, está ouvindo, está vendo, né? O nosso programa, os indicadores são uma série de critérios que se avalia, por exemplo, a questão do espaço, a questão dos recursos públicos que chegam para a escola, por exemplo, que recurso que eu utilizo para
fazer um reparo de uma lousa, ou de um piso, ou do mobiliário, dos recursos pedagógicos, os espaços de decisão da escola, o conselho de escola, a PM, né? A questão da qualidade, o olhar, né, para a educação infantil, da participação da criança, se a escola ela abre escuta, né, com as famílias ou não. Então, para quem está de fora, né, a gente fala indicadores, mas são esses pontos que é importante a família estar presente na escola, observar, apontar, melhorar junto, né, caminhar junto com a escola, porque às vezes a gente está só dentro, né, e está tendo um olhar de dentro, mas o pai também traz uma importância aí na sua fala, no seu diálogo, né, no seu olhar também para isso. E É, Lucas, a gente está aí completando 100 dias de greve. Você chegou a ter a participar dessa mobilização? Como é que aconteceu aí na sua escola, aí nesse início aí de luta, né, com o governo, no processo de reabertura, sem vacina, sem cuidado, vai reabrir, tá? Um protocolo, mas aí eu trago um protocolo no documento, mas também não foi muito bem discutido com a rede, né? Eu falo da rede municipal, mas enfim, na rede estadual também aconteceu um pouco mais de cima para baixo, mas na rede municipal ainda teve um processo de discussão ano isso, passado, sim. e aí esse ano, como é que você viu isso? Na sua escola teve algum momento de paralisação dos professores, tal? Como é que você vê? Não, na minha escola teve uma colega somente que paralisou, né? Hum. Optei por não paralisar, mas eu fiquei bem receoso, tanto com a greve, quanto com a reação do governo, né, na época, mas eu acabei optando por não paralisar, porque realmente eu não me senti seguro quanto à organização da greve quando ela começou, né? Eu sou filiado a um dos sindicatos, né, que atua aqui na prefeitura de São Paulo, mas eu não percebia nem nesse nem em alguns outros uma grande organização e um amparo para o próprio funcionário estar em greve, né? E realmente, no começo eu via que realmente eu conheci algumas pessoas, não só da minha escola, né, de fora que estavam em greve também, mas eu vi muito pouco adesão no começo. Eu sei que depois foi aumentando realmente, né? E a minha escola, a gente chegou a discutir, quando retornamos em fevereiro, foi discutido. A gente sempre tem o costume de discutir, né, alguma greve, mesmo que a gente sabe que tem pessoas que veementemente não aderem à greve, né, mas a gente sempre acaba discutindo. E eu sempre penso bastante, nos últimos anos eu estava aderindo a algumas greves, né, essa que eu optei por não. Mas, tirando isso, a questão do protocolo. Realmente a prefeitura discutiu um pouco mais, né? No ano passado, quando se falou de um retorno no ano passado, que não seria do ensino formal, mas de uma outra forma de atendimento na escola, já foi se discutido um primeiro protocolo, né? Já foi enviado para as escolas para essa discussão e para que a escola desse um retorno sobre ele também. Isso já foi feito ano passado também. E aí, neste ano, quando voltamos novamente, foi retomado o protocolo, ele foi novamente discutido antes de começar as aulas propriamente, e aí ele foi, então, fechado e estabilizado, né? E aí a gente teve de comunicar esse protocolo também para as famílias, né? É claro que, assim, a gente não passa ele na íntegra, porque ele é um documento, se eu não me engano, na última versão ele estava em 68 páginas, né? Então, passar esse, e como ele também é um documento que ele falava da educação de todo o sistema da prefeitura, não havia necessidade de passar tudo isso para os pais, né? A gente focou na educação infantil, o que era realmente nosso, e assim, mas antes mesmo de passar para os pais, a gente já deu uma boa estudada, a gente discutiu na escola novamente sobre ele, viu o que era necessário adaptar na parte prática da aplicação do protocolo, né? Porque a parte teórica realmente a gente sabe, a gente está estudando lá, mas o que é para ser aplicado na prática, a gente tem que adaptar para cada escola, para cada realidade, né? Então a gente também viu como isso seria feito para passar para os pais da forma mais clara possível, né? Porque a gente conta muito com a família nesse momento,
né? A gente precisa muito mais deles do que acho que em qualquer outra época a gente precisa contar com a colaboração deles. Colaboração, assim, tanto para garantir a execução desse protocolo, mas também para que eles entendam por que alguns não vão poder retornar nesse momento, né? Que é muito importante e é muito difícil. E é uma coisa que, na verdade, não partiu da escola, né? Nem essa seleção de crianças que retornariam. Foi uma coisa que já foi estabelecida pela prefeitura, eles colocaram parâmetros muito, assim, bem claros, assim, sobre quais seriam a definição, e a escola, ela só organizou, mas ela não é que ela falou não para essa criança, ela não vai poder ir. Nesse momento, ela não estava no que a prefeitura, né, colocou como um padrão para retornar. Então, a gente precisava deixar isso muito claro para as famílias também. Os pais tiveram uma consulta, né, em relação a isso, aí eles fizeram um cadastro, né, a respeito dessa... E é Tiveram, opcional, né, era opcional voltar ou não para a aula, não era uma coisa na impositiva. verdade, já ocorreram 3 consultas. Houve uma no ano passado, quando se falou do retorno ao atendimento escolar, mas sem Foi ensino. no conselho de escola, né? Isso, a princípio foi o conselho, né, no ano passado. O conselho da minha escola optou por não, né, até porque a demanda, quando a gente foi perguntar para os pais antes de ir para o conselho, a demanda era muito pequena, né, de pais que realmente tinham o interesse. Então, quando chegou para o conselho viu essa demanda também. O conselho, os pais participantes também não queriam esse retorno, então realmente não foi possível executá-lo. Até porque na época a gente estava com um número de funcionários bem diferente do que a gente está agora, né? Porque muitos estariam afastados por comorbidade, por idade, até gestante a gente tinha no meio do quadro de funcionários no segundo semestre do ano passado e no começo desse. Teve Então, alguma situação de afastamento de crianças dentro desse período aí de retorno? Algum docente que vocês identificaram teve algum tipo, uma situação de afastamento nesse momento?